Ei, o ES Rural de hoje traz uma linda história de dedicação ao rural capixaba. E fizemos um trabalho sacerdotal, porque nós visitávamos produtores, muitas vezes andava a pé, porque não tinha estado para chegar de carro em todas as casas, a gente ia a pé, a gente conversava com os produtores, ia fazendo aquela militância, até que aos poucos fomos mudando a realidade. No fundo do baú tem um seminário sobre a pecuária de leite no Espírito Santo. No Espírito Santo, cerca de 16 mil produtores estão envolvidos com a pecuária de leite, setor que gera 33 mil empregos diretos e 25 mil indiretos. Tem mais, uma pesquisa com o pau-brasil, árvore símbolo do nosso país, numa entrevista especial. É uma madeira de excelente qualidade, principalmente para a produção de arcos de violino. E ainda, a mosca das frutas é tema da reportagem de hoje na série sobre pragas e doenças que afetam a produção agrícola do Espírito Santo. O ciclo de vida da mosca da fruta é pequeno. Em menos de 30 dias, a larva se desenvolve na goiaba e se alimenta da polpa. Depois, ela cai do fruto e pode ficar até 1 ano no solo. Fique com a gente, o ES Rural está no ar. Bom dia, tudo bem? O ES Rural começa falando de uma praga que aborrece a vida dos fruticultores capixabas. A mosca das frutas gosta de variedade e ataca tudo quanto é tipo de fruta. Mas é possível controlar esse inseto. O exemplo vem de Alto Caxixe, município de Venda Nova do Imigrante, região serrana do Espírito Santo. Seu argentino consegue proteger as goiabas que planta de um jeito simples e eficaz. Vamos ver. Quem vê esse monte de goiaba assim, pronta para ser comercializada, não imagina o que o produtor tem que passar para que a fruta tenha uma ótima qualidade. Seu argentino de Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante, produz 25 mil goiabas por ano e enfrenta um problema bastante comum, a mosca das frutas, que pode causar um prejuízo enorme na produção. A mosca das frutas é um díptero, né? Como o próprio nome diz, é uma mosca que tem o hábito de colonizar normalmente frutos. Pode ser de espécies nativas e pode ser de espécies cultivadas como a goiaba, que também é uma espécie nativa, mas é que hoje em dia já está cultivada. Então é uma mosca que ela vai botar os seus ovos dentro do fruto, né? Essa larva vai se desenvolver dentro do fruto, né? Causar queda do fruto, causar prejuízo para o agricultor por causa dessa queda de fruto, abrir portas de entrada para micro-organismos também e causar podridão no fruto. A mosca das frutas é uma das maiores pragas para a fruticultura. Ela se desenvolve rápido e é uma ameaça aos produtores que vivem dessa cultura. O ciclo de vida da mosca da fruta é pequeno. Em menos de 30 dias, a larva se desenvolve na goiaba e se alimenta da polpa. Depois, ela cai do fruto e pode ficar até 1 ano no solo. Caminhando pela propriedade do seu argentino, percebemos o quanto ele é caprichoso. Com mais de 150 pés de goiaba, ele é atento aos perigos que podem rondar a plantação. E a mosca das frutas é uma velha conhecida dele. A gente vai colhendo um fruto e ele vai amarelando em volta. Aí você percebe que ele não é normal ele madurando só um lado da fruta, né? Aí você percebe que ela está contaminada com alguma broca, alguma coisa. Depois de perceber a presença da mosca das frutas na plantação, seu argentino buscou informações para combater a praga. Você deve estar se perguntando por que as goiabas estão ensacoladas. Pois é, esse é o método de combate à mosca das frutas. Com isso, elas não conseguem posar e colocar sua larva no fruto. Bom, a gente tem várias técnicas de controle de mosca das frutas, né? Então tem a aplicação de químicos, a aplicação de produtos alternativos e também o que a gente tem visto aqui na goiaba, que é o ensacolamento de frutos, para você promover uma barreira mecânica para que a mosca não tenha acesso ao fruto e não consiga fazer a postura dentro do fruto. Então se você ensacola o fruto, você está protegido do fruto e a mosca não consegue botar os seus ovos no fruto e a larva também obviamente não vai se desenvolver ali dentro. Bom, nós temos vários tipos de sacola para ensacolar frutos, né? Vários tipos de composição da sacola. Aqui o agricultor tem utilizado a sacola plástica comum. Ela também promove essa proteção do fruto,
mas ela faz com que o ambiente fique um pouco fechado demais e não permite uma troca gasosa do fruto com o ambiente. Então, aumenta o acúmulo de umidade ali e pode não ter um fruto com um aspecto tão ideal quanto seria um fruto que não tivesse sacolado. Existem outras formas de sacolamento também, que é o TNT, o sacola microperfurada também, que aumenta essa possibilidade de trocas gasosas e promove uma melhor aeração do fruto. Então a gente recomenda, essas sacolas seriam mais recomendadas. Mas a gente sabe que a realidade do agricultor muitas vezes é uma facilidade de encontrar essa sacola plástica, ele tem adotado esse tipo de sacola que também resolve o problema. O trabalho para manter a qualidade da plantação é intenso. Logo que o fruto está em fase de crescimento, seu argentino começa a ensacolar as goiabas. Não, a única solução foi ensacolar, botar a sacola nelas. Quando ela tiver uns 5 ou 6 centímetros mais ou menos, já de espessura, sem sacola. Aí demora aqui já uns 20 dias, de 15 a 20 dias mais ou menos, umas 5 pessoas. Se você não sacolar, o prejuízo é enorme, né? Outros métodos, como a pulverização e armadilhas, também são utilizados nas plantações. Mas é importante que o produtor procure se informar antes de usar qualquer uma delas. A gente recomenda como a principal forma de controle da mosca o sacolamento, né? Embora tenha uma mão de obra maior, mas é uma técnica ambientalmente mais correta, né? Não deixa resíduo no fruto e você tem uma eficiência de controle muito grande. Existem algumas armadilhas para capturar a mosca da fruta. Quem tiver alguma dúvida, pode procurar o escritório do Incaper no município onde mora. A árvore símbolo do nosso país é uma espécie ameaçada de extinção e está sendo alvo de um estudo. O pesquisador do Incaper, Maurício Lima Dan, falou comigo sobre esse trabalho. Maurício, o que é que você está pesquisando com relação ao pau-brasil? Então, nós fizemos um estudo num bosque cultivado, numa das fazendas do Incaper, em Pacotuba, e nós avaliamos o crescimento das árvores com relação à altura, o diâmetro do caule dessas árvores e também com relação à projeção da copa, para saber se elas estão competindo entre si. Já tem algum resultado preliminar? O que você já descobriu nessa pesquisa até agora? Nós descobrimos que esse plantio ele teve uma proposição mais para embelezamento da propriedade. Então, ele foi plantado no espaçamento de 4 por 4 metros. Nós descobrimos que essas árvores elas estão crescendo em altura e em diâmetro, porém num ritmo lento. Nós atribuímos isso a esse espaçamento de 4 por 4 metros, que foi muito grande e não favorecia a competição entre as árvores. Porque se elas estivessem competindo mais por espaço no ambiente, elas teriam acrescentado mais em altura e em diâmetro. Consequentemente também, essas árvores tiveram os troncos um pouco tortuosos. Em virtude desse grande espaçamento, elas emitiram galhos muito cedo e elas não teriam uma boa qualidade comercial, mas para fins de embelezamento de propriedade, sim. Comercialmente, o pau-brasil é uma cultura viável? Hoje se fazem estudos, ainda não existem dados muito conclusivos, assim, quando a gente faz uma pesquisa na literatura, mas ele é uma madeira de excelente qualidade, principalmente para a produção de arcos de violino. É considerada uma madeira insubstituível. Então, é interessante a gente estudar essa espécie e plantar também essa espécie para ver qual que seria a possibilidade da viabilidade de produção de madeira, porque hoje ainda são feitas extrações ilegais na natureza. Essa espécie é considerada ameaçada de extinção. Por se tratar de uma espécie nativa da Mata Atlântica, é interessante, então, para o produtor rural investir nesse cultivo, até para o cumprimento da legislação ambiental? Sim, para cumprimento da legislação ambiental, sim. Inclusive porque no Espírito Santo não existe mais populações naturais, ou seja, na natureza. Para fins de estudo de como seria o melhor manejo para essa espécie, ainda seriam necessários muitos estudos. O nosso estudo foi apenas uma avaliação preliminar, mas sim é interessante. E esse seu estudo ele deve resultar numa recomendação do Incaper para os produtores rurais? No momento, ainda é um pouco cedo,
porque, como eu disse, foi uma pré-avaliação, mas sim existe possibilidade muito interessante de fazer estudos consecutivos para se chegar a conclusões interessantes, sim. Qual a importância de estudos como esse relacionados ao pau-brasil para a Mata Atlântica, para a produção rural capixaba? Seria uma fonte alternativa de renda, uma vez que a madeira do pau-brasil ela alcança valores altos no mercado e tem o viés da conservação também, já que ela não é mais encontrada na natureza. Esse estudo sobre as variáveis dendométricas de um bosque cultivado de pau-brasil foi apresentado no 3º Congresso Brasileiro de Reflorestamento Ambiental, realizado em Vitória. A seguir, tem 2 dedos de prosa com um técnico em extensão rural. Direto de Linhares, Eli Gonçalves Viana fala da experiência e dos muitos anos de estrada. E a família rural tradicional, ela só dá crédito àquele que praticamente passa a ser um membro da sua família também. Não saia daí, o ES Rural vai para um rápido intervalo, mas volta já já. O ES Rural está de volta. Mexendo lá nos arquivos da Agropecuária Capixaba, nós encontramos uma reportagem sobre um seminário que discutiu a pecuária de leite no Espírito Santo. Vamos rever. Os caminhos que levam ao futuro da pecuária de leite foram discutidos por representantes de toda a cadeia produtiva em Guarapari na última semana. O seminário teve o objetivo de debater as novas técnicas da atividade leiteira para aperfeiçoar e aumentar a lucratividade dos produtores capixabas. É a gente fazendo nosso dever de casa, organizando nossa propriedade através de qualidade de leite, melhorando pastagem, essas coisas todas, a gente vai conseguir amenizar esses impactos que estão acontecendo externamente, né? E esse evento vem nos proporcionar isso, melhorar, saber gerenciar melhor a nossa propriedade, enfrentar esses problemas que estão ocorrendo lá de fora. No Espírito Santo, cerca de 16 mil produtores estão envolvidos com a pecuária de leite, setor que gera 33 mil empregos diretos e 25 mil indiretos. Mais de 75% dos associados de cooperativas enviam até 100 litros de leite por dia para os laticínios. Por conta disso, uma grande preocupação é com a qualidade do leite para que o estado ganhe o merecido destaque no cenário nacional. O Espírito Santo é um dos estados que tem a pecuária de leite mais tradicional do Brasil. Nós temos regiões bem distintas em termos de clima e de topografia, mas nós temos uma pecuária bastante adaptada para o estado, produtores tradicionais e que conhecem bem a tecnologia. Então nós já temos hoje na atividade pecuária uma alta qualidade. Nós ainda estamos buscando o aperfeiçoamento da qualidade do leite e dos nossos produtos para competir com outros produtos no mercado. Mas nós já temos, sem dúvida, uma alta qualidade na produção. O que é que falta para nós é competirmos em igualdade de condições com as empresas e com os outros produtores de outros estados brasileiros. Toda a atividade, toda a cadeia produtiva, e não só de leite, mas de qualquer atividade agropecuária, precisa ser profissional. Não há mais lugar para amadores. E ser profissional em leite não significa ser doutor, não. Significa ter os cuidados básicos, as boas práticas de produção básicas, que a assistência técnica, a qualificação profissional do Senar, do Sebrae e outras instituições podem levar com tranquilidade ao produtor. Outra preocupação relacionada ao segmento tem relação com os cuidados com o rebanho. Para que o estado siga com 360 mil vacas ordenhadas por ano, produzindo anualmente cerca de 300 milhões de reais em valor bruto, é preciso que os produtores preservem a sanidade do rebanho. Animais sadios produzem mais e geram mais renda. Começa cada vez mais uma pressão por qualidade. E qualidade de leite, então, está sendo um gargalo muito grande e começa, depois da normativa 51, começa uma nova série de mudanças nas portarias do Ministério da Agricultura, no intuito de mudar também as portarias contra a aplicação, uso e resíduo de parasiticidas no leite. Então, é cada vez mais importante que o produtor se prepare para essa nova era e aprenda a usar com carinho, com respeito,
com vistas ao consumidor final, a qualidade do seu produto, e nesse aspecto o uso de carrapaticidas é fundamental para que ele possa produzir um leite de qualidade, e se ele não souber, ele com certeza vai ser penalizado. Bem, nessas andanças pelo interior do Espírito Santo, a equipe do ES Rural encontra muita gente interessante. Gente cheia de história, de causos para contar, gente que faz a agricultura capixaba cada vez mais forte. Foi justamente para mostrar esses personagens que nasceu o quadro Dois Dedos de Prosa. E olha só que experiência emocionante que a gente vai ver dessa vez. Olá, tudo bem? Hoje o Dois Dedos de Prosa vai ser com um técnico agrícola do Incapé, o Eli. Há 37 anos que ele está na nossa instituição. Eli, conta um pouquinho pra gente o tamanho dessa instituição. 37 anos, tem muita coisa, né? E bastante coisa, Carla. Nós iniciamos o trabalho em 1977, em Muniz Freire, com 6 meses, depois 10 anos de Castelo e agora 27 anos de Linhares, em que nós iniciamos aqui quando não tinha nem estrada direito. Para chegar nessa região do Jacatiá, em Linhares, tinha 17 porteiras para abrir e a gente enfrentava aqui chuva, estrada ruim, andava de Fusca na época. E essa região era uma região extremamente pobre. O pessoal que não tinha renda quase nenhuma, produzia feijão, milho e arroz para subsistência e não tinha renda praticamente. Você não via uma moto, um carro em lugar nenhum. Era uma pobreza muito grande em todo o distrito de São Rafael, Linhares. Nós iniciamos o trabalho com uma insistência técnica praticamente, porque os agricultores não acreditavam em nada, e fizemos um trabalho sacerdotal. Porque nós visitávamos os produtores, muitas vezes andava a pé, porque não tinha estrada para chegar de carro em todas as casas, a gente ia a pé, a gente conversava com os produtores, ia fazendo aquela militância, até que aos poucos fomos mudando a realidade. Hoje, o distrito de São Rafael é um distrito rico, os agricultores, o mais pobre tem uma moto, tem carro, tem produção agrícola, tem renda, tem café. E eu iniciei esse trabalho aqui. Naquela época, eu fui um dos primeiros técnicos a andar na região, que ninguém tinha coragem de abrir 17 porteiras e nem tinha paciência em ter essa perseverança que eu tive aqui. Então, como é que esse trabalho foi um trabalho de formiguinha mesmo, para que conseguisse desenvolver? A atividade com o produtor, como é que era? Nós começamos visitando a comissão da igreja. Na época, a igreja católica, que predomina na região, a religião católica era muito, muito forte. E a gente começou a visitar a comissão das igrejas, a diretoria das igrejas locais, das comunidades professoras. E a gente começou um trabalho com essa diretoria, que já era uma liderança eleita pela comunidade. E começamos com as reuniões, com visitas aos produtores, reuniões na própria sede das igrejas e escola. E fomos fazendo unidades demonstrativas da lavoura, de como cuidar do milho, do feijão, do café. E isso foi multiplicando. Hoje o resultado é muito grande. O pessoal tem realmente produtividade, tem renda, e quem iniciou esse trabalho fui eu. O produtor aceitava essa participação? Você entrar na casa dele e tentar ensiná-lo a fazer algo? Como é que era? Tinha uma dificuldade? E muita dificuldade. A gente era criticado, os agricultores mais idosos falavam na época, esse garoto que nem barba direito tem, quer ensinar a gente a plantar, nós que somos velhos de agricultura, e não aceitavam muito. Mas aí a prova vinha quando nós trabalhávamos com a metodologia das unidades demonstrativas, que as lavouras demonstrativas a gente fazia, as podas de café, e tudo mudava. Essa propriedade mesmo aqui do São Laurindo do Juriato, nós fizemos uma demonstração de poda de café aqui, que os agricultores ficaram estarrecidos de ver, falaram, acabou com a minha lavoura, destruiu a minha lavoura toda, que vem para produzir nada. Viram um resultado fantástico no outro ano. Então isso começou a multiplicar resultados e hoje a gente vê praticamente todos os agricultores já utilizando um certo nível de tecnologia. A gente vê também, Eli, essa questão do Incapé, uma instituição que tem quase 60 anos, você está nela há 37. Quem está entrando agora nesses novos concursos não tem a dimensão que é algo tão grande assim, tem? Não tem. Realmente nós participamos na orientação dos pré-serviços, algum pré-serviço por aí dos novos funcionários, e a gente vê
o tipo de formação que eles receberam no pré-serviço e até da própria universidade, muitas vezes uma deficiência em termos do entender rural, do entender da família rural, porque eles se pautam muito no diagnóstico, num diagnóstico aplicado e não aquele diagnóstico do sentir. Então é preciso que o extensionista ele esteja no meio desse povo, convivendo com a família rural, para que ele possa sentir realmente seus problemas tal como eles sentem. Bacana, né? Contar um pouquinho essa história pra gente. Quem entra no escritório, você hoje em dia é chefe do escritório local de Linhares e são todos mais novos que você. Como é que foi a recepção com eles, esse ensinamento a tratar com o produtor? Você passou essa experiência? Sem dúvida há um conflito de gerações de conhecimentos, porque eles se pautam muito na metodologia científica de diagnóstico, de análise das coisas. E nós nos pautamos também no método científico, mas também no sentir aquilo que as pessoas sentem. A gente procura conviver com as famílias. E a família rural, tradicional, ela só dá crédito àquele que praticamente passa a ser um membro da sua família também. O extensionista ele tem que ter a capacidade de interagir bem, de tratar respeitosamente todas as pessoas e de se inserir na família rural como um membro dela. Tem que amar o que faz. A verdade é trabalho sacerdotal, é amor ao próximo, amor à categoria. Hoje, o que a gente mais sente no interior é a carência de amor, de afeto. A família rural, os componentes da zona rural estão muito independentes, estão muito assim, pensando em si só. Então falta uma dose muito grande de amor e de afeto, até mesmo dentro do seio da mesma família. Agora, quando você chega aqui na propriedade da família Giuriato, de outras propriedades que você ajudou a crescer, qual o sentimento que você tem, Eli? Um sentimento do dever cumprido e uma emoção muito grande, porque quem conheceu isso aqui, quando não se tinha renda alguma, quando só se encontrava cavalo pela estrada, não tinha um carro, nem uma moto, nem nada, é uma pobreza tremenda na região, e que você via a carência das famílias, e que hoje você vê o resultado, você vê a família sorridente, alegre, nos fornecendo um salutar almoço, né, de gratidão, né, e que vai mostrar a sua lavoura, você fica emocionado de ver a produtividade. Isso é gratificante, isso é emocional, não tem dinheiro que paga. O emocional fica abalado e eu me sinto com o dever cumprido. Porque a extensão rural dá-se ideia de um trabalho de pastoral, um trabalho de sacerdote, porque você tem que dedicar muito. Eu me dediquei de corpo e alma e quase espírito a esse trabalho, para que hoje eu possa ter certeza do dever cumprido, de ter semeado muita coisa e ter muita coisa sendo colhida e por colher. Com certeza você vai colher muita coisa boa ainda, Eli. Grande e riquíssima experiência no Rural Capixaba, hein? Muito bacana essa disposição em dividir um pouquinho dessa sabedoria com a gente. E é assim que a gente encerra o ES Rural de hoje. Com um grande abraço ao Eli, colega do Incapé que está quase se aposentando. Parabéns, Eli, pela sua dedicação ao longo desses anos. Seu trabalho foi fundamental para deixar o Rural Capixaba cada vez mais forte. E você que está em casa sabe que pode participar do nosso programa. Envie um e-mail para esrural.tve@rtv.es.gov.br. Eu espero você na semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.